Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a termodinâmica em regime ou sob regime de equilíbrio térmico, até conhecida e famosa termodinâmica básica. Pois bem, então vamos agora reescrever esta expressão de modo a nós usufruirmos de duas definições importantes obtidas no contexto da estatística descritiva. Vamos agora aqui mais uma vez recordar que nós podemos definir aqui, vamos fazer a seguinte observação, de que se nós temos temperatura 1 e temperatura 2, nós admitimos aqui TF igual a T1 mais T2 dividido por 2. Essa é uma espécie de média aritmética. Podemos também aqui considerar T1, temperatura T1 e T2, e nós medirmos aqui uma espécie de média geométrica. Vamos escrever aqui, média geométrica. Essa média geométrica é igual a temperatura 1 multiplicado pela temperatura 2 elevado a expoente 1 sobre 2. Então nós temos a média aritmética e a média geométrica. Uma outra observação importante é de que com base na estatística descritiva, a média aritmética é maior que a média geométrica, de modo que temperatura 1 mais temperatura 2 dividido por 2 é maior do que a temperatura 1 multiplicado pela temperatura 2 raiz quadrada, raiz de índice 2. Isso pode ser escrito como temperatura 1 mais temperatura 2 dividido por 2 maior do que temperatura 1 dividido por temperatura 2 expoente 1 sobre 2. Pois bem, então agora vamos reorganizar esta expressão de modo a nós obtermos uma média aritmética e uma média geométrica. Então aqui nós temos ΔS total, ou seja, variação de entropia total, massa do sistema multiplicado pelo calor específico. Aqui nós temos logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura 1 multiplicado por temperatura 2 expoente 1 sobre 2. E aqui nós podemos escrever expoente 2, de modo a reescrever este termo. Esse expoente 2, conforme estabelecido pela teoria de funções exponenciais e funções logarítmicas, nós podemos, usufruindo das propriedades de funções logarítmicas e exponenciais, nós podemos escrever esse 2, retirar o 2 expoente do argumento do logaritmo natural e transformá-lo em fator multiplicativo. Então, logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura 1 multiplicado por temperatura 2 expoente 1 sobre 2. Então vamos reescrever
escrever de que forma? Variação de entropia total é igual a 2 massa, calor específico, e aqui logaritmo natural de temperatura 1 mais temperatura 2 dividido por 2, ou seja, a temperatura final, dividido por temperatura 1 multiplicado por temperatura 2, expoente 1 sobre 2. Pois bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente neste conteúdo. Muito obrigado.